Meus amados, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos iniciando o segundo trimestre de lições da Escola Dominical. E aqui no nosso canal nós vamos apresentar um resumo. Durante esses 3 meses, nós estaremos falando sobre os valores do Reino de Deus. Então, estudaremos a questão do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Texto esse encontrado no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, do capítulo 5 ao capítulo de número 7, nós vamos encontrar essas grandes verdades relacionadas com a palavra de Deus. Nós vamos verificar no Sermão do Monte, Jesus deixa as características daqueles que são seus seguidores, daqueles que são seus discípulos, precisam expressarem através das suas vidas esses valores da qual ele instrui. Então, esse sermão de Jesus, trazendo a ética do reino de Deus, revelado no Sermão do Monte, ele é inegociável. Foram instruídos para que todos aqueles que seguem a Cristo venham praticar essa verdade. Esses valores da qual Jesus ele ensina, nós vamos ver que entra em conflito com os valores deste mundo. O comportamento da qual Jesus nos chama para vivermos, para praticarmos, ele é totalmente diferente daquele que nós encontramos pela sociedade da qual nós vivemos, da qual nós estamos habituados, no nosso dia a dia. No Sermão do Monte, nós temos aqui esse discurso, ele sendo estruturado em 5 grandes verdades, Jesus fala das bem-aventuranças, fala do cumprimento da lei, dos atos de justiça, sal e luz, e nós vamos ver declarações de sabedoria. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vamos ver o que? Esses 5 grandes discursos, aonde tem ensinamento, valores que devem ser seguidos por aqueles que se denominam de cristão. A quem se destina o Sermão do Monte? Nós vamos ver que, primeiramente, Mateus capítulo 5, versículo 12, fala das bem-aventuranças. Nós vamos ver que Jesus, quando ele sobe ao monte, nós vamos ver que a multidão aproxima dele, mas os seus discípulos que faz parte ali do círculo mais próximo ali de Jesus. Então, primeiramente, nós vamos ver que esse discurso, ele é proferido para os discípulos. Seus discípulos, eles estavam sendo instruídos a respeito dessa verdade. Nós vamos ver que a multidão também é alcançada por esse discurso. Só que a responsabilidade é daqueles que se aproximam de Cristo, daqueles que têm ou dizem terem comunhão com Ele. E essas verdades, elas destinadas a todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus,
que falam que são seus seguidores. Então, todos nós que dissemos que somos cristãos, somos discípulos de Jesus, esse discurso do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo número 7, é a ética da qual nós devemos nos esforçar para estarmos praticando e vivendo essas verdades na nossa vida. E nesse primeiro discurso, é o que nós vamos tratar, interessante que nós vamos estar tratando nas outras aulas a respeito, serão mais 12 resumos que nós vamos estar comentando aqui no nosso canal. Toda semana nós vamos, se nós conseguirmos gravar, estamos colocando aqui. Se você for inscrito no nosso canal, você vai estar recebendo, sendo notificado. Então ele vai tratar a respeito do sal da terra, a luz do mundo, né? O discípulo e a lei, sendo resguardado dos sentimentos ruins. Fala sobre o casamento é para sempre. Palavras honestas precisam ser expressadas nos nossos lábios. Nós não podemos retribuir segundo os padrões humanos, mas há um padrão ético para aqueles que seguem a Cristo. Precisamos ser verdadeiro. Ele fala sobre a questão da oração, a questão da nossa segurança. Precisamos ser cautelosos nas opiniões, a bondade de Deus em nos atender e a verdadeira identidade do cristão. Então são vários sermões que nós vamos estar aqui, de uma maneira resumida, falando sobre essas verdades. Então, quando ele fala de bem-aventuranças, o que é uma bem-aventuranças? Essa palavra no grego, ela vem de makarioi, essa mesmo, makarioi, significa o quê? Felizes. Então, bem-aventurado, então muitos felizes é aqueles que praticam o quê? Essas verdades relacionadas com o reino de Deus. Então, ele está dizendo que muitos felizes. Então, o que é felicidade? Quando se trata do que é felicidade dentro do contexto do mundo em que nós vivemos, né, os materialistas vão dizer que a felicidade ela está relacionada com ter coisas, né, adquirir coisas. Outros vão dizer que a felicidade está relacionada aos prazeres, né, está relacionada o eu. Então, ser feliz dentro desse contexto está relacionado a ter dinheiro, a ser popular, a ter fama, a ter glória. Então, estar satisfeito consigo mesmo. Então, o conceito dentro do secularismo é totalmente diferente daquilo que Jesus fala a respeito da felicidade. Porque quando Jesus fala de bem-aventuranças, de felicidades no Sermão do Monte, então Jesus está relacionando a felicidade com o estado do espírito que a pessoa possui. Então, felicidade está relacionada com a questão de uma comunhão com Deus, da qual nós vamos encontrar uma paz dentro do nosso coração, independente da situação ou do momento que nós estamos vivendo. Porque a felicidade da qual Jesus comenta, ela não está relacionada com dinheiro, com coisas, com poder, com fama, mas está relacionado em desfrutar de uma intimidade com Deus e de uma paz que somente Ele pode dar, de uma felicidade da qual somente o Espírito Santo pode manifestar ao coração do homem. Então, quando fala dessa questão de bem-aventurança, de felicidade, é resultado, né, de uma persistência em seguir a Deus e desfrutar o quê? Da sua graça, do seu favor.
Então ele vai dizer aqui, nós vamos encontrar, ele diz aqui, né, a felicidade, né, ser feliz é a pessoa ser pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então a felicidade está relacionada com a pobreza de espírito. E quando fala em pobreza, nós vamos ver que não está relacionado ao dinheiro, a bem, às coisas. O pobre de espírito é aquele que reconhece que é uma pessoa totalmente dependente de Deus. É uma pessoa que reconhece que sem Deus ele nada pode e ele nada é. Então, o pobre do espírito é um reconhecimento de que a vida pertence a Deus e que tudo está em suas mãos. Quando a pessoa alcança esse estágio, ele vai desfrutar dessa felicidade. Ele diz: bem-aventurado o quê? Os que choram, porque eles serão consolados. Então, felizes é aqueles que podem chorar e tem alguém para consolar. Então nós temos o quê? Um consolador. Nós temos alguém que nos consola. Deus é o Deus de toda a consolação. Então, mesmo diante de momentos que vão nos fazer chorar, nós podemos ter a felicidade porque nós temos alguém que nos consola. Depois ele comenta: bem-aventurados os mansos. Então, felizes é aqueles que são mansos, que são amáveis, são meigos, que desfrutam que dessa manifestação do Espírito na vida dele, mesmo em situações difíceis, ele mantém o que? O amor, a caridade diante dessas situações. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, as pessoas que têm fome, que querem fazer o bem, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é reto, o que é justo, então essas pessoas serão saciadas, porque Deus as saciará. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a misericórdia. Misericórdia para com todos, né? Ter um ânimo, né? Ser longânimo para com todos, sendo misericordioso, porque Deus é o Deus de toda misericórdia. E se nós somos misericordiosos, nós alcançamos misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Então tem um coração limpo, coração bom, desprovido de toda imundícia, de tudo aquilo que não vem de Deus, não agrada a Deus. Então o nosso coração precisa ser bom, porque se nosso coração for bom, nós vamos tirar boas coisas do nosso coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus, né, eles praticam a paz, eles buscam a paz, eles não levam a contenda, não levam a guerra, mas eles procuram o quê? Trazer a pacificação. Porque até então, uma recomendação em Hebreus é a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem, emitindo todo mal contra vós por causa do evangelho de Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então nós vamos ver que as bem-aventuranças, para alcançar a felicidade, nós vamos ver que essas beatitudes, né, precisam ser manifestadas em nossos corações e em nossas vidas, para que nós venhamos encontrar o que? Uma felicidade, um estágio de espírito do qual nós não vamos ser abalados por circunstâncias adversas. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente. Ele é plantado e ele vai crescendo, crescendo e vai tomando o que conta de todo o nosso ser. Quando fala em reino de Deus, está relacionado com a sua plenitude, está relacionado com a sua graça, está relacionado com o seu governo, a sua soberania sobre todas as coisas. Então, o reino de Deus, ele é manifestado, né,
no coração dos homens. Nós vamos ver que, primeiramente, né, o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, ela chega o quê? No coração de uma pessoa. E quando a pessoa se rende a Cristo, nós vamos ver que a soberania de Deus vai ser manifestada sobre a sua vida. Deus vai operar na sua história. Então, o reino de Deus começa em nós e se manifesta através de nós, através dessas atitudes da qual nós somos chamados a praticarem diante da nossa caminhada. Então, nós vamos ver que inicia-se no coração e está relacionado também com a salvação. Então, aqueles que reconhecem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, nós vamos ver que esse reconhecimento, né, a dimensão, a manifestação do reino de Deus se manifesta nele. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz no Espírito, é alegria da salvação, a alegria de um futuro da qual nós iremos alcançar. E também o reino de Deus é manifestado que através da igreja. A igreja, ela é a expressão do reino de Deus, aonde nós vamos ver que há uma transformação, as pessoas são regeneradas, são mudadas, são alcançadas, a comunhão ela é evidenciada no meio dos salvos. Então a igreja é uma propagadora do reino de Deus sobre os homens, sobre a face da terra. Nós vamos ver que o reino de Deus é a soberania, é o governo, é a manifestação de Deus. Só que isso de uma maneira plena, isso só vai acontecer quando for estabelecido que um novo céus e uma nova terra. Então Deus está no controle de tudo. Só que o reino de Deus, ele ainda é manifestado nos corações dos homens e Deus acaba interferindo, né, em algumas circunstâncias, em algumas ações para beneficiar, para proteger, para guardar os seus filhos diante dessas circunstâncias. Então, a manifestação do reino, ela só vai acontecer de uma maneira plena quando Jesus vier buscar o quê? Ou melhor, vier implantar o reino milenal e depois ser estabelecido um novo céu e uma nova terra. Então, os súditos do reino de Deus, né, nós vamos ver que essa demonstração do caráter dos filhos de Deus através dessas bem-aventuranças são qualidades espirituais. Nós vamos ver que nós podemos encontrar e ser manifestada através das nossas vidas. Então somos bem-aventurados, somos muito felizes, porque somos cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus está se manifestando em nós. Mas vai chegar um dia que nós alcançaremos a plenitude do reino quando Jesus vier estabelecer o milênio e nós viemos juntamente com ele e nós vamos ver depois na eternidade o que? Um novo céu, uma nova terra, onde todos nós desfrutaremos o que? Dessa plenitude, dessa verdade a respeito do reino dos céus. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz do Senhor.